Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Salmos capítulo 105. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Abraão, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles, enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cam. Deus multiplicou o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e os seus prodígios na terra de Cam. Ele enviou trevas, e houve trevas, pois não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e mosquitos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis. Eles devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois, matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a Abraão, o seu servo. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus estatutos e guardassem as suas leis.
Aleluia. Salmos capítulo 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa desfrutar o bem-estar dos teus escolhidos, participar da alegria do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cam e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruí-los. Só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se pôs na brecha diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, ele lhes jurou com a mão levantada que os abateria no deserto, que abateria os seus descendentes entre as nações e que os espalharia por todas as terras. Eles se uniram ao culto a Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se pôs de pé e interveio, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça por todas as gerações, para sempre. Provocaram a ira do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Ainda assim, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos?
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.